Olá para você que acompanha a Newtrade TV, o nosso site www.newtrade.com.br. Estamos ao vivo direto da redação, o único programa ao vivo do Trade que te deixa informado sobre as principais notícias da cadeia de abastecimento, todas as sextas-feiras a partir da 1h, para que você que nos acompanha no newtrade.com.br ou a qualquer horário no nosso site no YouTube. Bom, essa sexta-feira vamos conversar um pouquinho sobre diversas notícias que aconteceram durante essa semana na cadeia de abastecimento. Para isso, eu tenho aqui ao meu lado Andréa Martins, repórter da revista Abastecimento, da revista Distribuição e do portal Newtrade, da Newtrade TV. Andréa, quais foram os principais acontecimentos dessa semana? Eu sei que essa semana teve uma conferência anual da GfK, que é um dos maiores institutos de pesquisa do mundo. Quais foram os principais acontecimentos dessa conferência anual? Bom, saiu o resultado, né, do crescimento em vendas de eletroeletrônicos de janeiro a julho. A gente sabe que em ano de Copa do Mundo no Brasil, todo mundo quis comprar TV, smartphone e tablet e com certeza isso cresceu bastante por aqui. O crescimento foi de 21%, Cristiano. Foi uma coisa muito grande, foi bastante. Andréa, isso aí estava dentro da expectativa, tanto dos varejistas quanto do pessoal que trabalha nessa área, ou não? Foi abaixo da expectativa? Olha, foi bastante, foi bem superior, né? Em termos de TVs, foi 45% superior. Em termos de smartphone, 74%. Em termos de tablets, 48%. E quais foram os principais fatores que contribuíram? Você falou que a Copa do Mundo contribuiu para isso. Teve algum outro principal fator? Olha, as vendas online, né, foi o principal canal de venda desses produtos. Porque o consumidor hoje, ele não é muito fiel à loja, né? Ele tem a facilidade de procurar qual é a melhor promoção, qual é o melhor site para ele comprar. E a gente sabe que navegando pela internet, ele tem muita facilidade de encontrar a melhor opção, o melhor produto para ele. Então, foi a web, o canal, a maneira que ele encontrou o produto, né, o tablet, o eletroeletrônico, que fez esse crescimento despontar bastante. Ou seja, o consumidor quis trocar de televisor, de aparelho eletroeletrônico para assistir a Copa do Mundo, com um produto melhor, maior, e o canal de vendas que ele procurou foi o e-commerce. Foi o e-commerce. Foi o e-commerce. Mas, ao mesmo tempo, você falou que o e-commerce faz com que o consumidor seja mais infiel, é isso? 77%, deixa eu confirmar, 77% dos consumidores brasileiros não são fiéis à loja, né? E isso comparado a outros consumidores, como o norte-americano, que é só 57%, e os holandeses, 54%, a gente vê que é uma diferença bem grande, né? Ou seja, o consumidor brasileiro, ele procura antes no site ou através do smartphone, ele já está na loja, ele compara os preços na loja e acaba comprando pelo e-commerce? Ele procura mais no smartphone, até pela quantidade hoje de smartphone, pela facilidade, pelo preço também, que hoje em dia é muito mais barato, está muito mais acessível, né, para o consumidor brasileiro esse tipo de aparelho. Bom, o resultado de janeiro a julho, segundo a consultoria, o Instituto de Pesquisa GfK, foi bom para o varejo de eletroeletrônicos, né? Agora, quais são as tendências? Olha, a estimativa para a América do Sul, né, até o final do ano é que a América do Sul cresça 8% em relação ao ano passado, que foi 7%. Só que isso pode melhorar um pouquinho, porque está chegando o Black Friday, né, no dia 28 de novembro aqui no Brasil, no mundo todo. Então, acho que talvez isso possa melhorar um pouquinho. Ou seja, Black Friday aqui no Brasil já pegou, não pegou ainda? É uma época que tem os descontos mais atrativos e o consumidor espera para comprar nesse período, Andréa? Olha, depende. A gente está indo para o terceiro, quarto ano de Black Friday por aqui. Tem site, tem loja que o desconto realmente vale a pena, só que tem que pesquisar, tem que ir atrás. Procon, Reclame Aqui, eles têm uma listinha que apresenta quais são os sites que realmente são confiáveis e os sites que não são. Então, acho que vale a pena o consumidor dar uma olhadinha nesses dois sites e realmente pesquisar. Ou seja, apesar de um momento de consumo moderado no país inteiro, o mercado de eletroeletrônicos está comemorando bons resultados. Com certeza. Isso? E vai comemorar ainda mais pelo que você está vendo nessa pesquisa da GfK, é isso? É isso mesmo. Isso aí, Andréa. A gente viu também que a BRF, uma grande indústria
de frigorificados, né, de produtos para o mercado de food service também, ou produtos que você consome dentro do lar, lançou um projeto essa semana. Qual é o projeto da BRF? A BRF tem uma divisão que é a BRF Food Services, que ela é voltada para restaurantes, lanchonetes, e ela está agora focada em pizzarias. São Paulo, que é conhecida como, tem grandes pizzarias, né, as melhores do Brasil. A gente, somos de São Paulo, a gente conhece grandes pizzarias por aqui, né? Boas pizzarias. Isso aí. Tradicionalmente, o consumo de pizza aqui em São Paulo é semanal, né? O consumo, o faturamento, esse mercado movimenta cerca de 8,5 bilhões de reais ao ano. São mais de 5 mil estabelecimentos aqui em São Paulo. Cerca de 100 pizzas por estabelecimento por dia são vendidos, né? E eles estão olhando com mais carinho para esses estabelecimentos e eles agora estão com um projeto, uma ação, que está sendo dividido em 3 fases. Primeiro, eles vão fazer o mapeamento dessas lojas, né, que é a primeira fase. A segunda, eles vão de loja em loja ver quais são os produtos que eles mais precisam, né? Quais são as categorias que mais saem, quais são os tipos de pizza que eles mais vendem, traçar o perfil, né, do bairro, qual é o tipo do consumidor, qual é o tipo de pizza que o consumidor mais gosta dessa pizzaria. E em terceiro, eles perceberam que tem um dia da semana, Cristiano, que a venda de pizza é um pouco menor. Ah, é? Qual é esse dia, André? Tradicionalmente a gente percebe, não sei nem se tem pesquisa sobre isso, mas é uma coisa que a gente consome pizza desde criança, né, aqui em São Paulo, e a gente sabe que no fim de semana é tradicionalmente onde se vende mais pizza, né? Acho que no sábado e no domingo, né? No meio de semana é meio morto, é isso? É isso, a etapa vai ser chamada toda quarta é dia de pizza BRF. Quarta-feira é o dia escolhido da BRF para lançar uma promoção para o consumidor. Ou seja, eles querem movimentar o meio da semana para que as pizzarias não dependam só do movimento de fim de semana para garantir o faturamento no fim do mês, Exatamente. É isso? E o que eles vão fazer com essa ação e essa iniciativa, Andréa? Eles vão distribuir brindes para os consumidores que comprarem pizzas no dia de quarta-feira, né? Isso vai fazer com que o consumo aumente nesse dia e aí vai fazer com que o consumidor também idealize esse dia como dia de consumir pizza. Quarta-feira vai se tornar um dia comum como sábado, domingo, sexta-feira. Vai ser um dia comum e normal para consumir pizza. E, André, a gente percebe que nesse mercado de food service, cada vez mais a especialização, a segmentação e o atendimento diferenciado aos canais de venda faz com que as indústrias apresentem melhor número de vendas, né? Saibam que o varejista quer. Uma bela iniciativa da BRF Food Service nesse sentido, né? Sim, com certeza. Eles já têm um portfólio muito grande, né, de produtos. Eles estão sempre com pesquisas, a gente sempre está fazendo matérias. Eles estão sempre lançando produtos diferenciados, né? Eu acho que é uma iniciativa interessante. Eu acho que daqui para frente eles podem até, não sei, lançar para outros segmentos, né? Eu acho que a pizzaria, pelo mercado que eles movimentam, é realmente um mercado bem interessante e tinha que ter começado mesmo pela pizzaria. Então a gente vai ver daqui por diante o que isso vai acontecer e com certeza a gente vai noticiar os próximos passos desse mercado. Ou seja, com certeza, pelos números que você falou aí, 8,5 bilhões de faturamento por ano somente no estado de São Paulo, acho que é o principal mercado de alimentação fora do lar ou dentro do lar, já que uma vez que o principal foco são as pizzarias que fazem o serviço de delivery, né? É uma bela iniciativa e deve se estender depois para outros tipos de canais, outros tipos de estabelecimentos que fazem entrega de refeição dentro do lar para os consumidores. Falando agora também de um mercado que movimenta muito dinheiro, vamos falar então de mercado de construção. Você visitou, né, foi no Matcom, um fórum, né, estratégico promovido pela Abad, né, e pela agente. O Cristiano pode falar melhor porque ele fez o programa Fique por Dentro dessa semana, um evento que aconteceu aqui em São Paulo, né, com executivos da cadeia de abastecimento, indústria, e foi muito interessante, né, Cristiano? Foi muito interessante, Andréa, porque assim, foi o segundo fórum estratégico Matcom. E esse evento, ele aconteceu no Hotel Tivoli, em Mofarrege, aqui em São Paulo, e ele reuniu representantes da indústria, né, os fabricantes e os atacadistas
e consultores que atuam nessa área de material de construção para saber quais são as oportunidades, os desafios e as tendências existentes nesse mercado, né? Eles fizeram um estudo de tendências de 16 cestas de produtos que agrupam mais de 105 categorias de material de construção. E qual é o objetivo deles? Eles querem, a partir de agora, mapear essas 105 categorias no varejo, no atacado e até na indústria, nos fabricantes, para saber como é que estão as vendas e em quais canais essas 100 categorias de produtos de material de construção são mais vendidos. A partir daí, eles têm um embasamento melhor para saber de que maneira que cada tipo também de varejo especializado, ou seja, de elétrica, de hidráulica, né, e de material básico de construção, trabalha esse tipo de material e pode ter melhor resultado com esse mix de produtos. Essa foi uma das iniciativas do Fórum Matcom acontecido aqui em São Paulo essa semana. Essas lojas especializadas também, elas têm interesse em trabalhar com outros tipos, né, de produtos, de jardinagem, né, produtos de cuidados para casa. Isso aí, são as cestas correlatas que eles chamam, né? Eles querem agregar cada vez mais produtos no mix, até para oferecer uma experiência de consumo, como os consultores gostam de falar, mais ampla e mais completa para o cliente que frequenta esse tipo de loja, né? Agora, sim, outro fator interessante da pesquisa apresentada no segundo Fórum Matcom aqui em São Paulo foi que muitas lojas eles querem apostar na infraestrutura da loja, ou seja, eles não querem mais ampliar a loja, eles querem apostar na infraestrutura da loja, ou seja, melhorando o layout, o mix e a arrumação da loja para que o consumidor se sinta bem, tenha um lugar agradável para que ele compra e que eles consigam também neutralizar, né, e combater um pouquinho os grandes players desse mercado. E mais de 50% se abastece no atacado, né? Mais de 50%, se eu não me engano, são 59% das micro varejistas, né, que são aquelas lojinhas de uma portinha só, às vezes tem um checkout só, compram os produtos através dos atacadistas e distribuidores de material de construção. Que bacana. Bom, você pode ver esse material completo, então, no site da New Trade TV, no YouTube e também na página do Facebook do site New Trade. Andréa, quero agradecer a sua presença aqui no primeiro bloco, contando um pouquinho das notícias dessa semana. No segundo bloco, a gente volta com Fátima Merlin. Ela é especialista em varejo e autora do livro Meu Cliente Não Voltou. E agora, o que fazer para que o cliente tenha uma experiência satisfatória de compra e volte frequentemente à sua loja? O Direto da Redação, vamos para um intervalinho e voltaremos daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Direto da Redação, o único programa ao vivo que fala das notícias do trade e da cadeia de abastecimento. Nesse segundo bloco, eu tenho aqui ao meu lado esquerdo Cláudia Rivoiro, diretora editorial da EBC Editora, que vai me ajudar a conduzir a entrevista com Fátima Merlin, especialista em varejo, comportamento do consumidor e shopper e autora do livro Meu Cliente Não Voltou, e agora? Quero agradecer a presença de vocês duas aqui nesse segundo bloco e começar falando um pouquinho com a Fátima. Fátima, como é que você vê o atual momento do varejo brasileiro e quais são as perspectivas para ele? Bom, o varejo, após crescer substancialmente, movido pelo consumo das famílias, vem vivenciando aí um período de desaceleração das vendas. Por quê? Os fundamentos econômicos que consolidam e ajudam a fortalecer o consumo vêm desacelerando. Digo, a renda vem crescendo numa proporção menor, há mais dificuldades em acessar crédito, o Bolsa Família, que crescia a taxas substanciais, vem, de certa forma, estável, o nível de emprego também tem se mantido aí nos últimos 2 anos na casa dos 5%, 6%. Então, isso vem fazendo com que as vendas se desacelerem. O cliente está muito mais exigente e está tendo que fazer mais escolhas. Os preços também dos produtos aumentaram, o que fez ele
racionalizar as suas compras. As perspectivas é de um ano, de certa forma, mais econômico, né? O cliente tende a buscar mais economia e a economia passa por reduzir a cesta de compras, passa por buscar mais promoções, ofertas, para buscar canais alternativos. A grande expectativa é que nós tenhamos aí um final do ano muito mais, digamos assim, conservador, né? Há de ser um Natal aí praticamente, digamos assim, mais magro, né? O próprio Serasa acabou de divulgar os indicadores não só de endividamento, mas de inadimplência, e é um dos mais altos aí dos últimos anos. E isso acaba preocupando, porque tradicionalmente o cliente, o consumidor, usa o 13º para ir às compras. Esse ano não necessariamente, é bem possível que ele parte desse 13º vá ser usado para quitar dívida. Então, o varejo vai ter que ser muito mais eficiente para realmente atrair esse cliente e fazê-lo gastar mais do seu desembolso dentro daquela loja. Então, cada visita à loja passa a ser crucial para otimizar o gasto do brasileiro dentro de uma loja. Fátima, tradicionalmente, o brasileiro pode deixar de viajar, deixar de ir no cinema, deixar de ir no teatro, mas não deixa de comer bem. O brasileiro gosta de uma mesa farta. Você acha que para esse pessoal que vende, que são os varejistas, o que eles têm que fazer? Porque nós estamos praticamente no Natal. Tem gente que até já fez compra, a gente já entrevistou gente que já está fazendo até compra para abastecer. O que eles vão ter que fazer? Promoção é uma saída? Isso, na verdade, o que nós percebemos cada vez mais é a antecipação das compras natalinas. Então, hoje, setembro, você já encontra produtos da Panetone, época nas lojas. Panetone, né? Cada vez vem antecipando mais. Essa é uma possibilidade, né? Então, só que você precisa ter um planejamento muito efetivo de que produto, a quantidade, monitorar muito isso, para que você também não tenha sobras aí, porque isso é prejuízo. Fora isso, mais do que identificar qual o sortimento adequado, em que período você incluir esse sortimento, é você buscar alternativas para o cliente. Como ele vai estar com o bolso mais apertado, sem dúvida ele vai estar buscando marcas alternativas, ele vai estar buscando embalagens alternativas. Então, muitas vezes, ele não pode uma embalagem grande, mas ele busca alternativa de menor tamanho para compor todo o seu orçamento. E também, sem dúvida nenhuma, ofertas e promoções. Qual que é a dica para o varejista? Atenção ao tipo de oferta e promoção. Por quê? Às vezes, algumas ofertas, algumas promoções, faz com que você prolongue a volta ou o retorno daquele cliente dentro da loja. E nós sabemos que, uma vez que o cliente vem e demora para voltar, você perde também toda aquela compra possível de impulso que o brasileiro tradicionalmente tem, né? Uma vez que ele está lá no ponto de venda, ele acaba gastando mais. Dificilmente nós temos o brasileiro que segue, arrisca a lista ou gaste menos. Então, o desafio do varejo é identificar dentro o perfil dos seus clientes qual é a promoção mais adequada. Será que é, de fato, compre 2, leve 3, ou combos em qual você trabalha categorias correlatas. Então, por exemplo, é o detergente em pó com amaciante, é o café com coador, com açúcar, enfim, porque isso faz com que você otimize a cesta de compra do brasileiro, mas, ao mesmo tempo, você não inibe que ele retorne continuadamente às suas lojas. Fátima, você tocou na questão a Cláudia tocou na questão da antecipação, que os varejistas já fizeram, alguns varejistas já fizeram compra para o fim de ano. E a gente vê a cada ano, estamos no fim de setembro, cada ano o ponto de venda antecipa mais os itens e os artigos vendidos para o período de fim de ano. Isso funciona? Funciona porque, como eu comentei, apenas 30% dos brasileiros levam lista e dos que levam, poucos são os que seguem à risca. Então, quando você tem produtos diferenciados dentro da loja e você trabalha esses produtos adequadamente, o que eu digo, expõe adequadamente, comunica adequadamente, sinaliza, enfim, você gera a compra por impulso. E, obviamente, são produtos que são de desejo, né, do cliente. Então, isso você acaba alavancando ou incrementando o seu ticket de compra. Agora, você também tocou em um dado que a pesquisa do Serasa diz que o consumidor está endividado, né? E a Cláudia falou que, ao mesmo tempo, ele não deixa de comer bem, né? Esse Natal vai ser das lembrancinhas ou não? É bem possível que sim, né? A gente brinca até, vai ser um Natal mais magro, justamente porque o brasileiro vem endividado e
Não os vai ser do iPhone? Não vai ser do iPhone. Os preços dos produtos, por N razões, né, aumentaram substancialmente. Sim. E a renda do trabalhador não aumentou na mesma proporção. Sim. Então, ele tem um desafio, um orçamento enxuto e como que ele vai priorizar os seus gastos. Porque, na prática, o brasileiro também não quer abrir mão das conquistas. Uma vez que ele já passou a acessar o iPhone, TV por assinatura e outros produtos, ele quer manter. E, para manter, ele vai ter que fazer escolhas, como eu comentei, buscando alternativas, seja de marcas, de produtos, de embalagem, mas ele não vai abrir mão realmente das conquistas. Agora, você falou que o brasileiro não quer abrir mão das conquistas dele. E no primeiro bloco, até a Andrea falou que as vendas de eletroeletrônicos aconteceram mais no e-commerce. E no varejo de alimentos também a gente vê diversos consumidores trocando os canais de compras dele para não perder o poder de consumo dele, né? Como é que você analisa esse tipo de situação e o que o varejista, que tem o ponto físico, o ponto de venda, que ele é pequeno ou médio, tem de fazer para contrabalancear essa questão? Olha, na verdade, existem diferentes perfis de clientes, então, de fato, tem aquele que busca e procura a internet, porém, a internet hoje, ela ainda é muito mais concentrada em produtos não alimentares. O alimento em si, menos de 1%, 2% aí do mercado brasileiro, o e-commerce ainda é muito restrito. O brasileiro tem o hábito e gosta de ir ao ponto de venda, de ir em supermercado ou outros canais para se abastecer. O que de fato ele tem feito é buscado alternativas também em termos de canais. Então, nós percebemos aí um crescimento muito grande do proximidade, do canal de vizinhança, do pequeno varejo, pela praticidade, pela conveniência que ele traz, e por outro lado, do cash and care, porque de fato ele traz economia. Para as grandes famílias, né, isso vale muito a pena. Exatamente. E ele tem uma proposta de valor muito clara para os seus clientes. E o cliente, então, tem uma satisfação positiva a ir até lá, ainda que ele não ofereça serviços. Mas ele oferece para grande compra, uma economia relativamente substancial nesse momento de crise, ainda é muito mais efetivo. O que precisa existem, como eu comentei, vários tipos de clientes. Então, o varejo precisa conhecer muito bem os seus clientes para propor ações, soluções que permita e agrade esse cliente a ponto de ele não só vir, mas de ele retornar. E aí... Entra o livro. Entra o livro. A ideia do livro foi justamente essa. Como o varejo pode trabalhar, de fato, para não só atrair o cliente dentro da loja, convertê-lo, otimizar o gasto dele ali e, sobretudo, retê-lo, fazendo com que ele volte continuadamente. Você fez esse livro, eu já falei com você lá na BAD, em Curitiba. Ele tem cases e situações muito práticas, bem facilitada para o varejista de vizinhança. Essa foi a ideia mesmo, Flávia? Isso, a ideia era não ter fronteiras, porque conhecer o cliente, sobretudo atendê-lo e promover a ele uma boa experiência de compra, serve para qualquer um, qualquer tamanho, qualquer região e etc. Então, a ideia foi justamente, para tangibilizar a teoria na prática, era justo você trabalhar com casos reais de quem fez, o que fez, como fez, e com dicas de como, por onde começar. Dicas de sucesso. Sucesso e até de fracasso, viu? Porque às vezes você faz ações e não deram resultados. Por que não? Então, nós tentamos trabalhar todos esses contextos para tangibilizar e falar, é possível para mim também, enquanto pequeno varejo, grande varejo, médio varejo, de qualquer região do país. Foram 2 anos de pesquisas e entrevistas, não foi isso que você me contou? Exatamente. Nós demoramos aproximadamente aí 2 anos para coletar todos os materiais, entrevistar diversos varejistas de diversas regiões do país, varejistas também de diversos portes, e a ideia foi consolidar mesmo a teoria numa linguagem prática e simples para que pudesse atender a todos os públicos. E isso acaba demorando, porque eu ouvi também consumidores, né? Você tem lá todo um processo para construir todo o racional e conteúdo. Fui buscar fora daqui, inclusive, os melhores especialistas na área do que hoje nós chamamos de shopper market, que é justamente você desenvolver ações direcionadas dentro da loja para melhorar a experiência de compra do cliente com a marca e com o varejista, otimizando os resultados, mas, sobretudo, a partir do profundo conhecimento do cliente. Isso é importante. Agora, se a gente for olhar, qual que é o principal erro do varejista? Ele quer, assim, não quer, está perdendo o cliente. O que você acha assim? Não pode fazer, isso não pode fazer. Olha, eu diria 2 grandes erros, Sim, pode? Pode. 2 grandes erros. Por quê? Primeiro, não conhecer de fato o cliente, quem é que está ali e como que eu posso desenvolver ações para
melhorar o atendimento e o meu relacionamento com ele. E o segundo é falha na execução. Então, eu tenho uma promessa, seja qual for, pode ser de preço baixo, pode ser de serviços, pode ser de experiência única, mas o meu processo faz com que alguma coisa falhe, que eu não entregue aquilo que eu estou prometendo. E esse hoje é o maior erro do varejo, que faz com que o cliente se torne muito mais mixador e infiel. O que me irrita muito, assim, eu como consumidora, né, porque a gente não é só jornalista, a gente vai também no ponto de venda, é ruptura. Eu acho, me dá uma sensação muito ruim na hora que você vê aquelas prateleiras, assim, tem uma marca, mas não tem a outra. Para você não tem como, tá vazio. Aquilo é uma coisa que não dá, né? Eu acho que é muito precisa arrumar, precisa estar sem dúvida. E esse é um problema hoje extremamente relevante. Os níveis de ruptura são altíssimos. Muitos sequer sabem o percentual, então tem-se uma média, mas que não necessariamente é aquela de fato. E quando eu falo falha da execução, ruptura está dentro desse contexto. Então eu não encontro o produto que eu fui procurar, eu não encontro a marca que eu fui buscar. Se encontro, eu tenho dificuldade em localizar porque a loja está desorganizada, porque não tem uma layoutização adequada, uma setorização, a sujeira. Então, todos os aspectos da jornada de compra do cliente acaba sendo, de alguma forma, impactada. Pesadelo. E você acaba gerando uma insatisfação no cliente. Fátima, agora para o varejista que nos assiste nesse momento, de que maneira ele pode corrigir esses dois fatores que você falou que são os principais erros dele? Tanto da falta de conhecimento do cliente, como essa questão de execução. De que maneira ele pode corrigir isso de maneira fácil, acessível e barata? Bom, hoje, obviamente que para conhecer o cliente você precisa pesquisar. E a pesquisa pode se dar de N formas. De formas mais tradicionais, né, contratando instituto ou mesmo realizando um projeto interno, mas efetivando um processo de pesquisa e pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, mas também de forma informal, digamos assim, observando quem entra e quem sai, observando o PDV, ouvindo clientes, perguntando, exatamente. E hoje tem um adicional que vem barateando e aí tornando muito mais acessível esse conhecimento, que são as tecnologias disponíveis. Então, hoje você tem inúmeras possibilidades, inúmeras tecnologias muito mais acessíveis que permite você entender o fluxo da sua loja, conhecer quem entra e quem sai, toda a jornada e o processo de compra, as áreas quentes e áreas frias, e tudo isso muitas vezes com uma simples câmera que está lá acoplada até a câmera já tradicional de vigilância, né, para avaliar perdas, etc. Ou outras formas, por exemplo, para pesquisar a satisfação de cliente. Hoje existem pinpads que são como se fosse um smartphone que você acopla no checkout, nas gôndolas e faz lá a pergunta: você está satisfeito com a sua experiência aqui no açougue, na sessão de FLV ou na operação de checkout? Onde quer que você pode perguntar o que quiser e tem lá as alternativas para estou satisfeito, não satisfeito. Então, assim, existem inúmeras formas. O que precisa é adotar um planejamento adequado, ter um processo e um método, exatamente, desenvolver e identificar e criar um modelo adequado às suas possibilidades, que pode ser do muito barato ao mais caro, e ter uma clareza no seu propósito. O que você quer estudar, porque com base no que você quer estudar é que você vai desenvolver o seu projeto de pesquisa utilizando quaisquer dessas possibilidades. Você explica isso aqui? Explico, e inclusive estou fornecendo um modelo de formulário básico para quem quer começar, como começar. Então, por exemplo, eu atendo muito pequenos varejistas, e muitas vezes eu falo: Fátima, eu não sei nem por onde começar, eu quero conhecer meu cliente, não tenho verba, o que faço? Então, muitos têm feito como? A partir de uma campanha, muitas vezes utilizando o aniversário, pede para o cliente preencher um cupom, e esse cupom pode ser ainda impresso ou pode ser via internet, que hoje você pode criar lá hot sites que te permite fazer com que o cliente entre lá, digite e faça a avaliação, se cadastre, e isso te traz agilidade porque não precisa digitar, mas ainda quem faça esse processo com um simples formulário em que o cliente preenche, depois coloca numa urna ou no checkout ou numa área de atendimento, e ele depois vai ter que digitar e tabular. Então,
tem exemplos de como, inclusive, é Fazer. possível ser realizado esse processo. E isso traz aí algumas informações, ainda que num primeiro momento básicas, mas serve para você começar a estruturar todas as suas ações, porque muitas vezes você está desenvolvendo ações que para o mercado é muito positiva, mas não tem a ver com o perfil do seu Sim. cliente. E isso torna um investimento desnecessário. Esse pequeno varejista, ele usa a tecnologia? Essa é uma... A gente não tem esse dado, não consegue. Mesmo a gente faz abastecimento há tanto tempo, é uma discussão sempre. Ele usa a tecnologia? Hoje... Tô falando assim, ele tem um computador, ele entra naquele computador? Ou seja, a tecnologia, a automação dele é só na frente da loja ou Ele usa. se expande para o Ele tem um iPad, ele estabelecimento tem um inteiro? iPhone? Isso vem crescendo, de fato ainda, não é nem só o pequeno, mas o varejo ainda tem muita dificuldade, por incrível que pareça, eu diria que para o varejo, o bem maior dele não é o produto nem a loja, é o cliente. Sim. Poucos são os que de fato conhecem seus clientes. Por incrível que pareça, eu fiz uma pesquisa para o livro, apenas 3 em 10 de fato têm uma base gerenciável do cliente. O que é isso? Não é só ter informação de cadastro, mas ele tem uma base que traz informações de cadastro, de perfil sociodemográfico, informações relacionadas a hábito, atitude, a comportamento, consegue integrar isso com o ticket de compra e ter todas as informações necessárias, mas mais do que isso, ele traduz esse conhecimento em ações efetivas para atrair, converter e reter. 3 em 10. Então, você vê que é um universo de oportunidades ainda, realmente, você passar a conhecer o cliente para desenvolver ações e que rentabilize mais seu negócio, né? Porque se você conhece o cliente, você consegue segmentar aquele de maior valor para você, entendendo o que ele quer, como se relacionar com ele, que comunicação que é mais adequada, qual a promoção adequada e etc., você melhora, inclusive, a efetividade das ações que E a você faz. tecnologia ajuda muito, né? Sem dúvida nenhuma. E aí, voltando à questão da execução, então, uma questão é o conhecimento. A outra é como que eu traduzo esse conhecimento em ações direcionadas. E a ideia da execução é, uma vez que você conhece o cliente, você consegue identificar aquele de maior relevância para o seu negócio, todo o seu planejamento passa a contar com uma variável a mais, que é, de fato, o que o cliente quer e espera de mim em termos de produto. Então, permite você ter, de fato, um sortimento mais adequado. O que ele espera de mim em relação à minha loja. Então, ter um ambiente mais agradável a esse cliente. O que ele espera, de fato, em relação à comunicação. Será que eu faço uma direta? Será que mandar um SMS para ele é mais fácil? Será que interagir nas redes sociais? Então, conhecer o cliente é a base para você estruturar uma execução mais eficiente. Então, para ele executar bem, ele precisa conhecer o cliente. E uma vez que conhecer, saber como usar essas informações para executar. E aí eu recomendo a considerar a jornada de compra do cliente. Por quê? Uma vez que ele adote esse modelo da jornada, que ele considera as etapas específicas de quando vamos às compras, então, primeiro passo é ter lá a parte de facilitar ele encontrar facilmente o que procura. Segundo passo é expor o produto adequadamente, aí vai. Ele consegue direcionar melhor o planejamento das ações e executar as ações mais adequadas. Fátima, eu iniciei a leitura do seu livro, meu cliente não voltou e agora. Aliás, é um livro muito bem escrito, com cases interessantes. O livro está muito bonito, vários depoimentos de diversos empresários. E eu notei que não só empresários varejistas do pequeno e médio varejo, e executivos também do grande varejo. Tem também os empresários atacadistas, né? O que você detectou nessa área? Como é que está a atuação dos atacadistas e distribuidores? Eu acho que para qualquer empresa de serviço, seja varejista, atacadista, nós enquanto jornalistas ou consultores, enfim, tem o cliente como principal foco, né? E eu queria ter um livro que permitisse qualquer um, de fato, ser capaz de, uma vez que, no mínimo, adotar o básico que é recomendado ali, possa não só atrair o cliente, porque isso o varejo já faz muito bem, né? E até faz tão bem que, só para vocês, como curiosidade, mais de 80% hoje da base de cliente é trocada a cada ano. Quer dizer, ele atrai por uma boa promoção, por uma boa oferta. Qual que é o grande desafio? Reter. Então, se eu já faço bem a atração, porque eu faço campanhas na mídia, eu faço tabloide, diversas ações, o que eu tenho que fazer de fato para esse cliente voltar? E aí que é o grande desafio do varejo. Então, a minha ideia foi construir todo um racional que permitisse não só varejistas, mas também atacadistas, distribuidores e, inclusive, indústrias que queiram executar projetos dentro do varejo que sejam capazes de executar
executá-los de forma entendendo toda também essa dinâmica do varejo. Onde pode encontrar? Hoje já está disponível nas livrarias, também no site da Contento, loja virtual, e na Livraria da Vila também, São já Paulo, está disponível né, em São Paulo, e na Poligrafia, que é a editora do livro. Então são mais de 250 páginas, todo mundo pode conferir, tem muita coisa interessante que a pessoa pode seguir, tem até questionários para aplicar. Fátima, você facilitou a vida do pessoal, é isso? Facilitei. A ideia foi, inclusive, porque muitas vezes eu que trabalho com varejo, chego lá e falo, eu sei tudo do meu cliente. Então, o que eu fiz? Eu criei alguns testes que ele se auto-aplica para identificar, será que ele conhece de fato? Então, tem algumas pegadinhas, alguns casos ali, que ele tanto serve para conhecer o cliente, tem também um processo de autoavaliação para entender o relacionamento dele com as indústrias e os fornecedores. Então, qual que é o estágio de colaboração que eu estou? Porque, obviamente, para melhorar as suas ações, sem dúvida nenhuma, ele tem um papel importante na relação varejo-indústria, né? Até para saber qual é o produto mais adequado, como eu vou executar meu ponto de venda em termos das ações de marketing, trade, enfim. Então, eu quis colocar alguns cases e algumas dicas e, sobretudo, os testes, porque é muito difícil, às vezes, para um consultor chegar e falar, olha, sua loja não está muito adequada. Uma vez que ele aplica um dos testes, que é um roteiro de visita, enquanto shopper, ele vai promover uma shopper experience. É ele não indo como o dono da loja, mas ele indo como shopper executar um projeto de compra, sugiro lá algumas categorias, e ele faz avaliação de todos os quesitos relacionados à experiência de compra do cliente. E é interessante porque ele, ao final, fala, Fátima, realmente você tem razão, tem oportunidades de melhoria. Lógico, sempre tem. Fátima, você está convocada a voltar, porque tem muito assunto nesse livro. O Cristiano vai acabar de ler, aí você vai voltar para a gente continuar essa conversa. Eu gostaria até, assim, no final do ano, a gente vai ter um panorama melhor de 2015 para o varejo. Acho que aí a gente já vai estar enxergando, tem as eleições agora, né? A gente já muda muita coisa. E você volta para falar com a gente, combinado? Combinado, eu agradeço a oportunidade aí, muito obrigada. Obrigada a você de estar conosco e volta mesmo, viu? Ou seja, né, Fátima e Cláudia, a ideia é que o livro se torne uma ferramenta indispensável no dia a dia, tanto do varejista quanto do atacadista, porque o mercado acho que não comporta mais espaço para amadores, é isso? Ou não? É isso mesmo, a ideia foi trazer algo que quase serve de um guia prático, digamos assim, para que quem queira fazer diferente e de fato conseguir melhorar os seus resultados aí de vendas, mas também de lucratividade e rentabilidade. Bom, quero agradecer a sua presença, Fátima Melling, sócia fundadora da Connect Shopper, com ampla experiência em consultoria, em conhecimento tanto do varejo quanto do comportamento do consumidor e do shopper, palestrante, e também da Cláudia Rivorio, diretora editorial da EBC Editora, que publica as revistas Distribuição e Abastecimento. Quero agradecer a sua presença, obrigado pela sua companhia. Esse foi o Direto da Redação de hoje. Fique ligado, pois a qualquer momento voltaremos com mais entrevistas e na semana que vem voltaremos com mais um programa Direto da Redação, toda sexta-feira às 13 horas.